Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tá E Aí, um vídeo diretamente da mesa da Serve Consultoria de Investimentos. Vamos lá, galera. Lembrando sempre que tudo que eu falo e mostro aqui no canal são estudos que faço e compartilho. Todos os comentários que vierem a ser feitos são opinião pessoal. O vídeo a seguir é exclusivo dos clientes da Serve Consultoria de Investimentos. Esse em questão será divulgado no Bravos Investidores amanhã, às 8 horas da noite. Então, se vocês quiserem, às 8 horas da noite de amanhã, compartilhar com os coleguinhas, amiguinhos e possíveis investidores, por favor, o façam. Faz um marketing aqui para casa. Cada investidor pode receber um push com operações relacionadas a esse vídeo no dia de amanhã, tá? Isso para os clientes da casa. Mas vamos lá. Vamos falar o que interessa. Petróleo, o que está rolando? O que está pegando? O que está acontecendo com o mundo que ninguém está entendendo? Vou começar pelo começo. É muito importante entender o que é cada coisa, tá? E eu vejo que muita gente não entende. Aliás, eu acho que a maioria não entende. Eu já falei em outros vídeos do Bravos que nem todo petróleo é igual. Né? A gente tem petróleo pesado, doce, leve, azedo e por aí vai. Pois bem, nem toda precificação é igual. Nem toda forma de negociação é igual. Deixe-me explicar. Vou resumir como é negociado um petróleo do Mar do Norte. Tá? A gente tem os futuros do Brent na ICE. É um contrato de papel liquidado financeiramente, usado para hedge direcional e amplo. Por que um hedge direcional amplo? Ele vai até onde for. Né? Se você está short no petróleo, no contrato futuro, e o petróleo for para zero, você vai ganhar essa diferença. Até quando foi negativo lá na Covid, teve uma galera no Reino Unido que ganhou dinheiro, porque eles venderam lá em cima e o negócio virou negativo, eles compraram negativo. Foi incrível. Mas esses contratos são, no geral, liquidados financeiramente. Tá? Alguns contratos americanos do WTI têm liquidação física, mas no geral no ICE são financeiramente. Beleza? E tem a parte que faz chorar também, né? Se você está short no petróleo, o petróleo vai para $200, você vai perder essa distância. Você vendeu a 100 e o petróleo foi para 200, você vai perder 100. Tá certo? Você vai ter como... Está vendido em 100, ou seja, você já vendeu a 100, vai ter que comprar 200. Comprou 200, vendeu 100, vendeu a 100, perdeu 100. Existe um bichinho que é extremamente técnico, chamado EFP, Exchange of Futures for Physical. É um swap, né? É literalmente um swap, uma troca, onde o titular dessa troca, ele vai tomar um contrato de entrega física e entregar a posição de entrega financeira, de liquidação financeira. Então é uma forma do cara pular do contrato futuro para o financeiro. E aí ele consegue receber o barrilzinho de petróleo na casa dele. Tá? O Forward Brent é um swap físico, OTC, ou seja, over the counter, balcão. Quando a gente fala balcão é o seguinte,
é um contrato feito absolutamente no tete-a-tete. Aqui nós usamos muitas opções flexíveis, né? Porque eu consigo definir prazo, consigo definir os strikes que a gente vai usar, consigo definir um monte de características interessantes. Que a gente foge da listada que tem aquelas coisas muito pré-definidas, né? A gente já sabe quando que é o vencimento, quais são os strikes disponíveis. Aqui não, a gente consegue fazer a coisa um pouco mais técnica, mais avançada. Temos aí uma palavra que talvez vocês estejam acompanhando e vendo com uma frequência nas redes, mas nem todo mundo consegue. O que é o Dated Brent? Muita gente acha que é o Brent Last Day, não é? São bichos completamente diferentes. O Dated Brent é um preço referência para o petróleo bruto físico. Só que ele não é o preço do Brent de entrega agora. Por quê? Ele é o preço negociado no mundo real para uma entrega futura de curto prazo, de 10 a 30 dias. Tá? Então, é um bicho um pouquinho mais descontado. Ele olha para frente, para frente imediata do preço à vista, do spot sendo negociado. Grosseiramente falando o seguinte, o contrato futuro, se ele tivesse certinho, se fosse um mundo perfeito, esse contrato futuro, a gente está olhando para 2 meses, 3 meses, alguns 3 anos, 4 anos. O Dated Brent é aquele contrato que você fecha agora para receber o carregamento daqui a 15 dias. Tá? Então, ele leva esse preço, e esse preço pode estar mais alto, mais baixo. Ele depende diretamente de quão líquido está o mercado físico. Tá? O CFT, que é, por exemplo, o que muita gente acompanha, eu acompanho no TradingView, o UK Oil, o US Oil, são CFDs, são swaps de curtíssimo prazo. Tá? É a diferença entre o primeiro forward, o primeiro contrato futuro, e o dated, que já é o mais próximo, digamos assim, dentre os financeiros. Então, é uma forma de você olhar. O primeiro sintoma se o mercado está em contango ou em backwardation. Contango, lembrando, é quando a curva futura sobe, quanto mais longo, mais alto está o preço. Backwardation é o contrário, quanto mais longo, mais baixo o preço. E tem o DFL. Esse é um pouco menos relevante. Não vou dizer que é relevante, mas é ainda mais técnico. Que é um swap que vincula a avaliação do Dated Brent ao contrato futuro da ICE desse mês. Ou seja, à medida que o contrato vai chegando perto do vencimento, o contrato financeiro, né, o contrato futuro, ele vai colando no Dated Brent até chegar no físico do Brent. Tá? Então, esse é um contrato que geralmente funciona grosseiramente igual ao nosso futuro do Ibovespa. Nossos contratos futuros como um todo, mas no Ibovespa muita gente opera, então vou usar como exemplo. Hoje o futuro do Ibovespa tem um prêmio na casa de botar aí 1% acima do, 2% acima do contrato futuro do Ibovespa, que vai vencer no mês 6,
porque amanhã já vence o contrato à vista. E o contrato desse mês, perdão. E quando a gente olha para esse contrato, o que vai acontecer? À medida que o tempo passa, os juros vai diminuindo e esse contrato futuro vai colando no contrato, no Bovespa à vista, né? Hoje você tem o futuro mais alto do que o à vista, daqui no vencimento, na quarta-feira mais próxima do mês par, do dia 15, perdão, quarta-feira mais próxima do dia 15 no mês par, o contrato futuro do índice vai estar exatamente igual, vai fechar exatamente igual ao contrato do futuro, o contrato à vista do contrato, ao índice Bovespa à vista. Falando tanto contrato e vendo tanto contrato que eu estou perdido. Só que no contrato de petróleo, o contrato ele é mais manipulável. Então, o que acontece e está acontecendo é a gente tem o contrato futuro está rodando sensivelmente abaixo do Dated Brent. Tá? Então, isso gera um espaço para arbitradores entrarem e fecharem posições, seja com um TFL, seja com um EPP, um EPF, um EFP, perdão. E tem o DIF, que é baseado na qualidade do petróleo. Esse é um prêmio de desconto aplicado na carga física específica em relação ao Dated Brent. Esse spread não é cobrível no sentido de ele não é operável no mercado financeiro. É aí que o cara de à vista ganha, o trader do petróleo físico ganha. Um exemplo disso é a nossa Papa-Terra, que tem um deságio relativamente grande. Por que a gente tem esse deságio? Porque negociamos com, provavelmente, contratos de paste relevantes. Tá? E aí eu fiz um gráfico, não sei se vai ficar claro para vocês, mas estou usando aqui o físico a $130 e futuros a $95. É o que está hoje, no dia 14/4 às 18h26. O físico está até um pouco mais alto. Mas o que ele está mostrando aqui? Que com o passar do tempo, o contrato futuro vai se encontrar com o contrato físico, o preço físico. Por quê? Senão, alguém vai entrar no último dia, imagina que manteve aqui, no último dia alguém vai poder comprar 95, faz um app para poder comprar um FP, para poder comprar o Brands de verdade, e entrega aqui e ganha $35 aqui nessa conta. Isso é arbitragem, você não tem risco. Você vende aqui, compra aqui e tá maravilha. Isso não acontece. Não muito frequente. O que acontece? Geralmente, o contrato futuro começa a subir. E essa é uma das razões pelas quais podemos, semana que vem, ver, por exemplo, o UK Oil subir muito. Tá? Subir muito. Por quê? Porque o Dated Brent está lá em cima. O Dated Brent está com uma diferença de aproximadamente entre 18 e 19 dólares abaixo do preço do barril físico. E o Dated Brent fechou hoje na casa de 124. Ou seja, eu boto mais $20, eu estou em $144 por barril entregue na física. Eu vi dados hoje muito soltos, então não valeu pegar para botar aqui no vídeo, mas esses dados mostram de fato que tanto os Midlands do WTI quanto
os petróleos afins do Brent, né, lá do Mar do Norte, são petróleos que eles chamam de forties, por exemplo. Tem uma sigla que agora não estou me esquecendo, mas tem os fortes do norte, tem mais algumas coisas, e tem preços até mais altos que o do Brent. Teve petróleo hoje, teve carro que saiu a 147 FOB, ou seja, o cara tem que ir lá pegar. Tá? Então, é uma coisa muito esticada. Por que isso está esticado? Porque o mercado à vista está seco. Você pode falar, contar a guerra que você quiser, mas o mercado à vista está, não vou dizer que está faltando ainda. Foco no ainda. E essa aqui é uma construção do Roy, que ele pegou dados da Bloomberg e fez a conta para o site dele, que é a Commodity Context, e ele mostrou o seguinte, olha, o Dated Brent mais curto, que já é um contrato para daqui a 15 dias, digamos assim, fechou hoje, perdão, na casa de, fechou ontem na casa de $130. Fechou ontem, é verdade, ontem. Fechou $132. Esse dado eu peguei hoje na Bloomberg, mostra 132, que é o fechamento de ontem. E aí a gente vê como a curva está caindo, os CFTs semanais, olha. A gente já está começando a pegar a parte mais curta. E aí despenca de 130 para $100 logo ali, algumas semanas. E aí depois a curva dos contratos futuros vão margeando. Mas é importante lembrar que a gente está margeando o longo já na casa de $70. O que eu acho que deve acontecer para a próxima semana? A curva futura dá um pulo. Né? Mas e agora? Isso é uma pergunta diretamente do meu sogro. Qual a razão para até pouco tempo atrás o WTI ter ficado mais caro do que o Brent? Não era para ser o contrário? Sim, historicamente, o WTI é um pouco mais barato do que o Brent. Mas são tipos de petróleo um tanto quanto diferentes. O WTI é um mesclado, uma mescla, tá? É um padrão. O Brent não, ele sai de um campo chamado Brent. E os restos são comparados a ele. O que acontece é que nos Estados Unidos você tem petróleos grosseiros, tá? APIs baixos, 15, 20, 12, mas não é a maioria. E você tem um volume relativamente grande de shale oil, o petróleo do xisto, que é um petróleo que tradicionalmente é bom. Tá? Nos Estados Unidos tem petróleos de API 40 a 50, em volume, com volume. Esse petróleo é fantástico para fazer gasolina, fantástico para fazer gás, quebra um galho querosene de aviação, mas já não é tão bom para fazer diesel, por exemplo. Ele é um petróleo muito leve, as cadeias de carbono do hidrocarboneto de um API 45, em média, é curtinha, tem pouco carbono abraçado em hidrogênio lá, então ele faz coisas mais leves, cada vez mais leves. Você pega um condensado de gás, você tem API equivalente a 60, 68, 70. Tá? Eventualmente, tem algumas coisas que têm menos viscosidade do que água. É engraçado isso. Mas o que a gente viu na guerra? Vamos para o quadrinho da guerra. A gente teve uma série de ataques, tudo isso aqui são estações de petróleo ou portos de petróleo. E qual é uma das características do petróleo
árabe dessa região, petróleo dessa região, são petróleos relativamente doces, ou seja, tem pouco contaminante, e com uma grande parcela, uma parcela significativa do petróleo dessa galera, por exemplo, do Kuwait, salvo engano, o petróleo médio do Kuwait é 45 API. A gente tem gás e condensado de gás, que é um petróleo no Catar. A gente tem muita coisa na Arábia, nos Emirados Árabes de boa qualidade. A gente tem em Omã petróleos de excelente qualidade. E a gente tem na Arábia Saudita muito petróleo de excelente qualidade. Sim, eles também têm um pouco de petróleo meia bomba? Tem. Tem alguns petróleos ruins? Tem. O pior petróleo ruim está no Irã, no geral. O petróleo iraniano tem uma fatia, tem alguns que são bons, mas em média o petróleo iraniano é bem fraquinho. Isso posto, o que aconteceu no mundo? De repente, faltou petróleo muito leve. Faltou petróleo 40, 45, 50. Não é que faltou, mas faltou. De repente, você tem 13 milhões a menos de barris líquidos de petróleo de alta qualidade disponível para o mundo. Onde é que você vai buscar? No outro lugar onde tem petróleo a rodo de alta qualidade, que é os Estados Unidos, que é o shale oil. Tá? Então, houve um aumento da demanda por petróleo americano, ponto. Ah, mas o WTI... É porque o WTI acaba sendo quase que uma cesta quando a gente faz a conta do WTI. Tá? Ele é um intermediate, ele é literalmente um intermediário. Então, se demandam muito, se há muita procura por um petróleo de altíssima qualidade, um API 40, um 42, 45, que seja, a galera que está por perto vai começar a pegar exatamente o segundo melhor. Ah, já que não tem o 42 está muito caro, está saindo a 140, 150 dólares, pô, deixa eu pegar um 38, deixa eu pegar um 36, um 35, vou chegar nos 34 do Brent. O Brent não é essa Coca-Cola toda não, 35, 34. Então, houve um deslocamento de demanda. E aí o preço do WTI subiu. O Brent, por sua vez, tem um monte de gente parecida com ele no mundo. 2, tem um monte de gente parecida com ele no mundo. 3, tem mais gente ainda parecida com ele no mundo. Então, a oferta de petróleo parecida com o Brent não foi tão direta. Dessa forma, o Brent ficou um pouco mais tranquilo. E a demanda por petróleo no mundo é dividida no geral, em petróleos muito leves, petróleos muito pesados e petróleos bons, que são o Brent. Algumas refinarias, boa parte das refinarias do mundo, por exemplo, elas precisam de fazer uma mistura de petróleos para conseguir refinar e produzir fatias ideais de coisa. Porque você mistura um petróleo muito pesado com um petróleo muito leve, você faz um petróleo meio a meio, e aí você vai conseguir tirar a fração que você gosta de gás, a que você quer de gasolina, de nafta, de querosene de aviação, de diesel, de óleo combustível, de lubrificante, de asfalto, de piche, e por aí vai. Tá? Se você pegar um negócio muito pesado, como o venezuelano, ele é praticamente asfalteno pleno. Ele é uma cadeia de carbono tão grande, tão grande, tão grande, atravessa a ponte de Niterói. Começa aqui, chega lá no Charetas. E esse negócio vai produzir basicamente asfalto. Você vai produzir, sei lá, de um barril de petróleo, você vai produzir um golinho de gasolina, um pum de gás e talvez alguma coisinha de diesel. Aí você mistura com outros petróleos muito leves, como os americanos, e aí você faz uma sopa
a qual os americanos que produzem bastante gasolina e bastante gás e um pouco de querosene de aviação, mas já começa a produzir menos diesel, não produz nada de asfalto, a parte industrial fica meio fora do ar, você faz essa mistura e você joga o petróleo para a refinadora. Quando você tem um evento que você tira os petróleos médios e bons do mundo, que é o kit Arábia, a Arábia você vai ter o petróleo leve, o petróleo pesado, você bota tudo no mesmo navio e já vai fazendo blend lá no meio para jogar na refinaria direto. No cenário atual, o cara tem que pegar o leve americano e aí ele precisa pegar alguma coisa muito ruim para misturar. E aí, então, ele consegue fazer o jogo dele. Só que petróleo ruim o mundo tá cheio. Brasil, basicamente, petróleo ruim. A gente tem em Alagoas um petróleo muito bom, acho que é Alagoas. Mas, no geral, o nosso petróleo é muito, muito ruim. Na Amazônia também tem um pulso lá que o petróleo já sai com cor de diesel, é impressionante. É lindo. Mas, enfim, você tem muito petróleo muito ruim no mundo. Quer dizer, tá faltando menos petróleo ruim. Não tá com muito, tá faltando menos. Tá faltando mais petróleo bom. Então, deu essa precificação. Tá? Deu essa precificação. E aí, agora, quando a gente tem uma expectativa sonhada de uma normalização das coisas, a queda do WTI de volta. O WTI entrega mais. Tá? Não sei se eu fui claro, espero ter sido. Status da guerra. O estreito continua fechado. Não, Felipe, mas eu vi que passaram 20 navios hoje. Sim, o Irã tinha avisado que ia deixar uns 15, 20 navios passar, pagando pedágio. E não foram 20 navios petroleiros, foram 20 navios no total. E aí eu venho aquela pergunta básica: tá faltando comida para o povo. Tá faltando insumo industrial para o povo. Não estou falando só do povo do Irã, não. Todo mundo ali dentro. Iraque, Arábia Saudita, um pouquinho Emirados, mas os Emirados conseguem se virar bem. Catar, Kuwait. Aquela galera ali precisa importar comida. Food. Então, com isso, acho que passaram uns 3 ou 4 petroleiros. De bom tamanho, mas foram uns 3 ou 4, e não os caralhões que passavam historicamente. Tá? Então, enquanto o Strait estiver fechado, no bueno, sem negócio. Qual é a grande questão, né, que está agora no ar? Os Estados Unidos fez o bloqueio naval mais ao sul, impedindo que todo navio que for para porto iraniano ou estiver vindo de porto iraniano não pode passar. Está de castigo. Agora há pouco saiu a nota de que um navio, um petroleiro chinês foi parado. Isso é tenso. Isso é tenso. Mas o Irã, por sua vez, deixa todo mundo passar desde que pague a taxinha e, isso é um erro muito importante, seja amiguinho dele. Se não for amiguinho dele, se for amiguinho dos Estados Unidos ou de Israel, antes era se for israelense ou se for americano. Agora é se for amiguinho de Israel ou amiguinho dos Estados Unidos. O Irã já botou basicamente a Arábia toda, Península Arábica toda, como amiguinho dos Estados Unidos. O negócio está feio. E aí vamos para a situação. Quando que a guerra acaba? Só Deus sabe. Tá? Já acabou? Pode ter acabado. O estreito ainda está fechado. Mas as agressões podem ter terminado em imensa maior parte. Pode ser. Pode ser que não. Parece que vai ter uma conversa no domingo
talvez seja só marcada para a semana que vem. E aí? É uma dúvida. Por quê? Porque por mais que sentem para conversar, as distâncias entre o que um lado e o outro quer são gigantes. E há um problema grande nos dois lados, que são líderes e lideranças muito veementes, com um público atrás de apoio muito veemente. Então o Trump tem que ganhar essa guerra, de alguma forma. O Irã, só de ficar enrolando o americano e com o estreito fechado, petróleo alto, ele ganha dinheiro, já ganhou a guerra. Um dos grandes braços políticos do Irã é a Guarda Revolucionária Iraniana. Esses caras não são legais. Esses caras estão extremamente irritados com o primeiro-ministro e com o ministro de Relações Exteriores, porque eles foram lá apertar a mão do americano. O general mais general da Guarda Revolucionária mandou porra, nem esfriou o Khamenei, mal esfriou, e a gente já está apertando a mão do nosso inimigo, do cara que matou o nosso líder. E isso é a sensação que eu tenho de ser a temperatura da Guarda Revolucionária Iraniana. De outro lado, os Estados Unidos ainda não aceitou o cessar-fogo do jeito que der para ser, porque Mohammed bin Salman, o camarada que manda na Arábia Saudita e nos bolsos dos americanos, mandou não parar. Ligou para o Trump e falou o seguinte: ó, essa é a hora, é a chance que vai dar na vida. Tem que resolver essa porra, eu não quero esses caras com arma nuclear. Ponto. A parte nuclear não é negociável. Ponto. E aí o Trump teve que dar uma endurecida na conversa. Então, é um negócio que tem muita vírgula, ainda tem muito interesse. Pode ser que já tenha acabado, pode ser que se estenda. Se estender, fica ruim. Tá? É um negócio que complica muito. A gente já está começando a ter anúncio de falta de algumas coisas em alguns lugares do mundo, principalmente hélio e afins. Você tem falta de hélio. O hélio é um componente importantíssimo para a refrigeração, por exemplo. Perdão. Para a refrigeração de máquinas de tomografia, né, um monte de tomografias e afins. O hélio é importantíssimo para fazer um HD, por exemplo, um disco rígido, um chip, porque ele é um gás bem inerte e ele impede oxidações e mais outras, um monte de coisa. Ele é extremamente importante. E existe a capacidade de produzir ele em quantidade. Tem outros gases que têm a mesma função, só que são caríssimos para produzir em quantidade. Você tem alumínio que está destruído. Você tem fertilizante que já está apertado o mercado, porque nenhum país tem estoque de fertilizante. Imagina, é só para fazer comida. Mais importante é botar gasolina no carro, né? Estoque de nafta e outras coisas que fazem os plásticos muito próximo de zero no mundo. E por aí vamos. Então eu acho que semana que vem já começa a dar gritaria bonita. E qual é o problema disso? A gente tem um volume grande de infraestrutura destruída. Boa parte demora pelo menos uns 6 meses para voltar.
Tem coisas que podem ser bem mais rápidas, 2, 3, 4 meses. Mas tem coisas como os trens de produção do Catar, que o pessoal já mandou avisar que são 3 a 5 anos. Então, é uma situação extremamente delicada para gás natural liquefeito no mundo. Ponto. E o que é legal? Todo mundo, literalmente todo mundo, o mundo todo, estava contando com gás natural e com gás liquefeito de petróleo para gerar energia para o IA, a inteligência artificial. E qual a coisa mais legal? Também está faltando hélio para produzir os chips da IA. E a IA aí está começando a ficar ruim. Então, uma guerra mais prolongada pode, inclusive, impactar diretamente a parte de TI no mundo. Sim, isso é preocupante. Por quê? Quanto mais tempo demorar, mais tempo vai a guerra para acabar, mais tempo vai demorar para a normalização. Por quê? Você tem aí um navio petroleiro, é uma baleia branca, aquele negócio demora devagarzinho, é bem letárgico. Isso posto, o cara que está cheio vai demorar um mês para chegar no porto que ele tem que desabastecer, o cara que está vazio vai demorar quase um mês para, vamos botar aí 2 semanas para chegar no porto para começar a carregar. Os portos não conseguem carregar 1 zilhão de navios por mês, por dia, então tem uma fila que vai ter que ser executada. Navios que já estão vazios vão demorar e estão mais longe, vão demorar quase um mês para serem abastecidos. Ou seja, a gente pode começar a ter uma normalização num período de 45 dias a 90. Então a gente está falando de 1 mês e meio a 3 meses para uma normalização das coisas que não foram destruídas. Tá? Então tem que levar em conta as coisas destruídas. E quanto a gente pode pensar em shut-ins, né, quando o pessoal literalmente fecha a torneira do poço, quanto que já foi diminuída a produção, o que a gente pode esperar em mais de 90 dias até a normalização, pensando que a guerra acaba hoje. A gente pode pensar num número muito próximo de perda de produção no mundo de 1 bilhão de barris. 1 bilhão. É um número grande, é um número pesado. E é o tipo de número que começa a faltar gasolina no posto. Aqui no Brasil não vai acontecer isso não, mas em uma série de lugares do mundo vai. Só que aqui no Brasil o fertilizante continua caro, vai continuar caro, vai ficar mais caro ainda. No mundo. A nafta vai ficar uma fortuna. Tudo vai ficar caro. Porque essa semana está acabando o estoque de um monte de refinaria. Várias refinarias na Ásia receberam a última carga árabe na semana passada. Para uma refinaria que produz 500 mil barris por dia, o cara recebeu um navio petroleiro gigante de 2 milhões de barris, cabe em 4 dias. Então há um risco de uma série de relatos que começaram a ficar pesados no final de semana passado se tornarem ainda mais gravosos, mais intensos, mais frequentes nos próximos dias adentrando o final de semana. Aí vocês me perguntam, mas Felipe, a bolsa está subindo. Sim, a bolsa está subindo. Mas uma coisa muito interessante da bolsa estar subindo é que quarta-feira, amanhã, dia 15, é a quarta-feira mais próxima do dia 15 no mês par. É vencimento de índice futuro. Então existe uma manipulação incrível. E sexta-feira é vencimento de opção mensal, que tem manipulações incríveis. O que esperar para os próximos dias? Não sei. Tenho uma ideia. Acho que a bolsa vai cair. Algumas coisas.
Amanhã vamos entrar num tradezinho novo em Embraer. Acho que ela vai apanhar, porque essa semana começa a faltar jet fuel em um monte de lugar do mundo. E se esse negócio não for resolvido essa semana, vai faltar uns 3 meses de jet fuel aí para o mundo. Isso posto, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Tá? Apertem o cinto. Volatilidade vai ser o nome do jogo nos próximos 10 dias. Certo? Os que sobrevivermos até a sexta que vem, seremos gigantescos vitoriosos. E com isso, me despeço de vocês. Até a próxima.